Grande abraço para todos, sejam bem-vindos a uma nova sequência esportiva aqui em Futebol em Alta Frequência, com muitos gols e com novidades, com alguns imprevistos, principalmente no Campeonato Paulista. Vamos a falar com Víctor Costa, que já está conosco, acaba de chegar de São Paulo, voltando para Minas Gerais. Então, vamos ver então como analisamos tudo isso, Víctor. Aconteceu de tudo, tanto na Europa como aqui no Brasil também. Que tal, Vitor? Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Um prazer estar aqui contigo novamente. Esse final de semana a bola rolou e a zebra andou solta, né, em alguns jogos da rodada, surpreendendo algumas equipes. E nessa fase decisiva que se encontra os campeonatos estaduais, perder uma partida significa eliminação, ou então, Significa eliminação, né? exatamente. E isso aconteceu com o poderoso Corinthians Paulista, Victor. Você não deve estar muito contente que digamos, né? Não, na verdade não estou muito contente, eu esperava mais do Corinthians, sabia que o jogo com o Ituano não ia ser fácil, apesar do Corinthians jogar na Neoquímica Arena. O Corinthians teve um desfalque importante nesse jogo, o Renato Augusto, que é Uhum. uma peça fundamental, né, nesse time do Corinthians, esteve ausente, né, devido à lesão. Sim, E alguns erros de escalações, eu posso dizer assim, do Fernando Lázaro, que insiste em jogar com o Rony. Não que o Rony seja um jogador ruim, mas o Rony é o tipo de jogador que eu colocaria caso o Corinthians precisasse jogar com uma equipe que ataque mais, que precise se defender mais, porque o Rony é um jogador mais defensivo. claro. E depois ele colocou o Fausto Vera, mas aí não pôde mudar, porque o Fausto Ah, Vera já era tarde. já era tarde. O Fausto Vamos Vera começar com o que estamos olhando aqui, o Palmeiras, né? é o Palmeiras que ganhou do Vou time de começar São Bernardo. vou colocar do começo. Aí. Palmeiras ganhou de São Bernardo, que já era esperado. Aham, sim. 1-0, gol do Rony. O Rony continuou marcando bastante, né? Continua. Muito se fala, né, que esse título do Paulista já é do Palmeiras, que o Palmeiras só perde se for para ele mesmo. Só que, bom, né, uma das grandes equipes do Corinthians já foi eliminado, temos o São Paulo ainda que pode dificultar um pouco. É verdade. Aí todo solucionado. E esse jogo aqui, Bragantino também ganhou bem do Botafogo de Ribeirão Preto. É um jogo que também parecia parelho, mas tinha vantagem para Bragantino, né? O Bragantino que tem sido consistente nos últimos anos, né, com bons jogadores, tem um Arthur que é um jogador muito importante nessa equipe do Bragantino. Não sei confirmar se ele jogou hoje, mas os gols foram do Bruninho, que foi o grande destaque dessa partida na classificação do Bragantino. E tem disputado a Libertadores, Sul-Americana nos últimos anos, É. tem chegado aí dando trabalho para grandes equipes e esse ano não vai ser diferente. Bragantino é um time considerado de meio a grande no futebol brasileiro. Já é conhecido internacionalmente e com boas participações, boas atuações, né? Exatamente. O Bragantino que já revelou grandes jogadores pro futebol nacional, como o goleiro Felipe, Paulinho, que hoje está no Corinthians novamente, Está no Corinthians novamente. Uhum. Romarinho, que está na Arábia. Foram O grandes Marinho jogadores foi para a Arábia e revelados. não voltou mais, né? Não voltou mais. É. Que golaço. Nossa, esse foi o gol do do Ituano, né? Do Do Ituano Ituano. contra o Corinthians, né? Alguns Que falam que golaço, foram, Vitor. Que que foi golaço fala foi mesmo, né? da. Foi um golaço, não tem como. Uns Olha falam aí. que foi falha do Cássio, Não, mas não, não. não, Outro foi um goleiro chutaço. nem tinha tocado essa bola, se fosse outro goleiro que não fosse Cássio. Não.
É que como o Cássio é grande, né? E ele chega próximo à bola, mas se fosse outro goleiro, também não chegaria, não. Não, muito difícil que um goleiro pegasse uma bola dessas tão forte, alta, né? E com esse cruce aí, esse cruzamento, que Sim. aí o empate do Corinthians, né, Vitor? Com o Paulinho, que fez uma Hum? partida razoável, ele aos poucos vem recuperando a sua boa forma. Ele que ficou É, quase um ano parado. oportuno, como sempre, muito oportuno. E no segundo tempo, o Corinthians perdeu muitos gols. Essa com o Yuri Alberto, que acertou a trave. E o Roberto ele tá de mal com o gol, né? Exatamente. Faz dias que não vemos gols do Yuri Alberto. Não, mas eu espero que pro Brasileirão, para Libertadores, isso acabe. É, é, é. Esperemos de que sim, sim, sim. Um jogador jovem, com uma situação futebolística muito boa. Então, aí os pênaltis, né? Aí as penas. No final dos pênaltis que começou a acontecer tudo, né? Os Juliano primeiros muito pênaltis, tudo bem. bem. Fausto Vera que entrou no decorrer do jogo. Uhum. Na minha opinião, ele deveria ser titular porque é um jogador que marca e sabe sair com a bola no pé. Ah, Diferente do Rony, que somente marca. Não, o Rony claro. ainda está em evolução, mas para um jogo que era em casa, eu acredito que o Fernando Lázaro deveria ter saído com o Fausto Vera iniciando o jogo. Diretamente com Vera, né? Acho que Bruno aí que já Mendes, tá chegando o momento que o Cássio pega o pênalti, né? Aí pegou o goleiro do Bragantino. o Cássio pegou, só que o Gil fez favor de errar também na sequência, Sim, sim. E aí classificou o o Itu. Ituano. Desculpa, tô com o nome de Bragantino na boca, acabei o Itu. Ituano agora, vamos ver o que acontece com ele. Tá pintando para campeão paulista, hein? Já deixou um grande Sim, fora. Ituano que já é bicampeão paulista, né? Vai em busca E da que já terceira tem taça. antecedentes. Isso mesmo. Essa no meio do gol, o Cássio abaixou e levantou a mão, poderia ter defendido. Poderia ter defendido. Ou poderia ter batido no Cássio também, né? Olha aí. Exato. São coisas do futebol, não? Isso, você mesmo fala sempre do imprevisto que tem o futebol, né? Não dá É, para saber nunca. porque quando vai para os pênaltis, eu que já joguei, apesar de ser no futebol amador, quando que Uhum. vai para os pênaltis, não dá para dizer que tem favorito, porque vai muito do psicológico, e Sim, nessa sim. hora, geralmente, os times grandes ficam, nossa, é nossa responsabilidade de ganhar pela nossa camisa, e o E Ituano muito mais se acaba está na casa própria, né? na casa própria, Claro. exatamente, aí fica esse peso da responsabilidade do jogador que vai cobrar, e a distância da bola para na hora da cobrança acaba sendo longa, o gol fica pequeno. Sim, sim, sim. Complica tudo. E a parte emocional é algo fundamental no momento de decisões tão drásticas como essa dos pênaltis, né? Porque tem que fazer o gol e pronto, não tem alternativa. Que dizem que pênalti é loteria, mas eu acredito que seja mais psicológico. É, e o É uma goleiro também loteria, joga, sim, né? é um psicológico, E o né? goleiro que também joga. Também joga. Muita gente esquece do goleiro, mas ele também joga. Ah, como errou o pênalti? Tá, se errou do gol, perfeito. Saiu para cima, saiu fora, longe do gol, perfeito. Mas quando o goleiro pega, ou quando o goleiro joga também um emocional ali e deixa nervoso Sim. o batedor de pênalti, a vezes o goleiro nem pega, mas deixa nervoso e o cara bate para fora. O goleiro ficar pulando em cima da linha, ele tira um pouco a concentração de Ah, quem vai tira, bater o pênalti. tira. E não sei se você lembra, Vitor, mas hoje em dia todos os goleiros estão ficando especialistas em pegar pênalti, né? Tem. Antes, no passado, quando eu era criança, que eu acompanhava o futebol, Uhum. pênalti era gol. Era gol. Pênalti era gol. Raras oportunidades que o goleiro pegava. O objetivo do atacante era acertar o gol, mesmo batendo mal, porque ele fazia.
Sim, sim. né? E agora os goleiros têm ficado especialista e se Os goleiros o treinam muito defesas de pênalti e treinam muito também bater pênaltis e demais. É tanto que o Rogério, né? era Rogério, um quantos especialista especialistas, não só batendo pênaltis, sino de defendendo bola também. parada de qualquer lugar, né? E hoje, se o Rogério ainda jogasse, que agora mudou a lei, que o goleiro pode se adiantar, né, desde que esteja em cima da linha na hora da cobrança, o É, Rogério que fazia isso muito bem, mas na época que era proibido, que pegava era muitos proibido, pênaltis sim. assim. Hoje, então, acho que ele ia ser um grande pegador de Nossa, pênaltis, hoje mais do o que ele era, Rogério né? ia se divertir muito. Foi um grande goleiro mesmo, né? O Rogério foi um goleiro que tá, foi muitos anos também goleiro, mas ele teve um tempo para cada etapa no futebol. Eu fui um goleiro que foi crescendo aos poucos, né? Em todo sentido, depois se especializou. Como quando você vai estudando coisas na vida, você vai e se vai especializando em distintas coisas, né? Dentro Sim, ele, de ser goleiro, ele se especializou primeiro em defender, normal, né? Depois defendia muito pênalti, saía jogando, aí gostou do jogo também, jogava bem, começou a sim, bater falta, de longa distância, né? Virou um jogador exatamente. mais, Era né? um goleiro O completo, São Paulo tinha 12 porque, jogadores com o Rogério dentro do campo, com certeza. porque tinha um grande goleiro e tinha um grande batedor de, de longa distância e saía jogando também e colocava a bola no pé do outro. Foi um grande jogador, Tanto sinceramente. que os tiros de meta que ele batia, ou quando recuava para ele, ele dava passe, lançamento, várias assistências já E do gol. marcava bem também. Marcava Marcava bem bem também. também. Muito bem, vamos então para outro jogo. Vamos no Mineiro agora, Vitor, você que está aí em Minas. Nossa, no Mineiro, né? O Mineirão, que não teve jogo no Isso. Mineirão, eu acho. Não, não, acho que não, mas o Mineirão, Pô, campeonato, tá tá a pegando ponta fogo, bem. tá na sua fase decisiva também. Ontem, né, tivemos o América contra o Cruzeiro, a equipe do Não, Ronaldo. Cruzeiro perdeu, né? O Cruzeiro perdeu de 2-0. O placar foi aberto com um grande jogador aí conhecido da torcida, o Boi Bandido, né? Que Uhum. é o Aloísio, que passou pelo São Aloísio. Paulo, e agora é chinês, né, então é um estrangeiro no time do Cruzeiro, mesmo tendo nascido aqui no Brasil, ele teve que renunciar à cidadania brasileira para E esse poder. jogo foi onde, Vitor? Foi no Horto. Aí dizem que Ah, caiu no Horto tá morto, né? Então. é. Nossa, parece que o América quebrou esse ditado, né? Exato. Foi um O clássico time. muito forte mesmo. O Ronaldo foi muito criticado, né? O Ronaldo Fenômeno, muito criticado pela torcida do Cruzeiro. É, o D'Alessandro já está trabalhando e passando trabalho também, porque teve que sair a mediar aí umas situações entre a torcida e o Ronaldo. Enfim, Exato. quando se perde um jogo e um clássico, sempre surgem essas coisas, né? Eu sempre procuro um culpado. Exatamente. E aí, que jogo é, Vitor? Aí o Atlético de São João del Rei contra o Atlético Mineiro. Ah, é. É que Esse a jogo Atlético que estava contra a foi. camisa e não percebi. Isso. Esse jogo foi em São João del Rei. Aham. O Atlético fez o 1-0, né, com esse gol de pênalti. É. O Atlético esteve muito mal, né, nessa partida. Hulk errou pênalti. Teve oportunidades, né, de tiros livres de fora da área, próximo à área, mas estava com a pontaria descalibrada, chutando muito longe do goleiro. Uhum. É, Então foi uma partida feia do Atlético, que estava praticamente irreconhecível. Claro. Eu acredito que os jogadores estejam concentrados, né, com o jogo contra o Milionários na próxima quarta-feira. Ah, é. Então, nessa partida, eles meio que perderam o foco. Perderam o foco. É, mas, de todas formas, um time importante, né, do futebol brasileiro que sempre tem que ter cuidado, né? Com certeza. Exatamente. Vamos passar agora, então, Vitor, para Campeonato Gaúcho, né? Campeonato Gaúcho, deixa eu ver, temos uma vitória muito forte do Internacional. O Grêmio empatou 0-0, portanto não vamos falar muito do Grêmio.
mas sido Internacional, que ganhou de goleada, né? Ante Sportivo, 4-1. Hum. Parece que o Sportivo começou bem essa partida, né? Sim, Contra o sim, Internacional. foi se desmoronando aos poucos. Olha, Ah, olha que golaço! golaço, golaço deportivo. Ninguém pensaria nesse momento que o Sportivo ia sair perdendo, né? Desse jeito. Ó, aonde dormem as aranhas. Lembra? É. Ali no Uruguai falamos assim, ali é um cantinho onde dormem as aranhas. E aí começou o Inter, né? Deve ter falado, ah, chega de brincadeira, vamos começar a jogar sério. Começar a jogar aí, né? Aí o goleiro nem se mexeu. Foi quando o goleiro nem vê, ó, quando nem vê a O corda. goleiro não teve tempo de reagir. Não teve tempo de reagir. Quando ele pensou em pular, a bola já estava dentro da Eu rede. pensou em se mexer. Já estava Exato. no cantinho onde acontece que coisa, Vitor? Onde dorme as Onde aranhas. dormem as aranhas, exatamente. Do outro lado também dormem as aranhas, não é só do gol do Inter, né? Exatamente. Mas as aranhas nesse jogo não tiveram muito tempo de dormir, porque Tava toda hora sendo cada acordada. cacetada de bola nos cantinhos, outro mais. Depois foi um monólogo do Inter, né? Aí ficou ajoelhado o goleiro. Nossa, e os jogadores ainda têm a mania de levantar a mão, mesmo com o VAR agora, né? Que mesmo o gol sendo anulado ou validado, Costume né, no velha, né? campo. É, costume velho, O Neymar exatamente. continua caindo como se estivesse matando ele. Ah, esse também não muda. Tem. Que foi isso aí? Tocou na mão do goleiro do jogador esportivo, parecia? Não. Não. 4-1 esse jogo, Vitor. E agora começa a segunda fase do Campeonato Gaúcho, né? O Grêmio tá classificado disparadamente, E né? Que O já. Grêmio tá na ponta. O empate no outro dia perdeu um ponto, mas já estava totalmente classificado. Portanto, não. Como o Serviu Grêmio mais para o jogou com os Ipiranga. suplentes nessa partida? Ou foi Como? com foi com os suplentes que o Grêmio jogou essa Sim, partida ou com a com equipe? suplente, sim, jogou Diego Souza. Diego Souza está falando já de aposentadoria, porque agora com a chegada de Suárez, o Diego Souza ficou como sem espaço, né? Já está com Exato. 37 anos, ele está em atividade ainda, ou seja, é um bom jogador. E, e vamos ver o que acontece, né? O Nesse Suárez sentido. também, apesar de regular mais ou menos a idade com ele, né? Ainda tem mais fôlego. E Sim, o porque é um Diego Souza jogador que que vem da foi. Europa, faz pouco tempo que saiu da Exato. Europa, muito competitivo. Então, capaz que se o Diego Souza também viesse da Europa, no futebol com muita agilidade, com muita rapidez de raciocínio, né? Talvez estava em Eu acho que o Diego Souza está na mesma situação do Suárez, cada um com suas características. Eu Sim. não entendi por que o Renato deixou por tanto tempo no banco a Diego Souza. Sinceramente, não entendi. Poderiam até jogar os dois também. Os dois são jogadores que se acostumam lá na frente, do meio campo para frente, não tem problema. Mas E o Diego Souza começou sua carreira, em época de Fluminense, Flamengo, Palmeiras também, que ele jogou ele é alguns anos. Ele paulista, passou. acho, né, Vitor? Acho que o Diego Souza é paulista, né? Eu sei que ele já passou por vários times, Por mas eu acho muitos que ele é times, sim. paulista e ele se jogava no meio, então talvez se recuar ele um pouco para jogar junto com o Suárez servindo assim, ele faz muito bem essa Eu gostaria função. de ver o Diego Souza com o Suárez juntos. Eu acho que poderia ser uma dupla muito interessante no Grêmio. E eu acho que quase todos os torcedores do Grêmio devem achar a mesma coisa. Esquecendo isso de posição, porque se joga mais para esse lado, que aquele outro para o outro, esquecendo esses detalhes, né? Dois É, jogadores de alto nível, como são o Suárez e Diego Souza, um uruguaio e outro brasileiro, com suas características, enfim. Eu acho que jogando juntos, hum,
Poderia ser muito bom para o Grêmio. Sim, Talvez com daqui a pouco certeza. possamos ver no Campeonato Brasileiro esses dois É, eu acho jogando que é junto. Tomara. uma boa ideia para o Renato testar essa variação na Uhum, equipe do Grêmio com o Diego Souza e o Soares. né? Seria interessante, muito interessante. Acho que muita gente vai estar cogitando isso. Eu não desejo que o Diego Souza se aposente ainda. Ele está em boas condições. Hoje em dia, os jogadores se aposentam com mais idade. Faz um Sim, tempo, 32, 33 anos, como que era o horário. Era a idade de se aposentar um jogador de futebol e já começava a jogar pouquinho. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem jogador. O Cristiano Ronaldo, quanto tem? Como 37 tá. também, né? 38, se eu não me Ou 38. engano. O Está Messi tá com jogando lá 37. na Arábia, normal, né? O Messi com 37, que O fez uma Messi bela Copa do 37, Mundo. continua o melhor jogador do mundo aí. Enfim, então, hoje em dia, eh, o Zé Roberto jogou até 42 anos. Exato. Ah, o Com, próprio Independente Del Valle, que foi campeão em cima do Flamengo, tinha um meio-campista com seus 42 anos também. é, Roger Milla, aquele jogador do Camarões, jogou uma Copa do Mundo com 42 anos. Exato. E foi um dos melhores jogadores Do dessa Copa, Camarões. Camarões. Então, é, é um pouco psicológico também, né? E Exato. depende também, depende histórico do jogador. O Ronaldo, por exemplo, não teria condições, o Ronaldo Fenômeno, não teria condições de jogar até 42 anos, com muitas Hum, lesões que teve, né? Depende também da trajetória, a sorte que tenha, né? Física e demais, mas, O enfim. Ronaldinho Gaúcho teria, mas acho que ele não quis essa Eu acho responsabilidade. que ele não quis, ele está com 42 anos e ainda faz coisas interessantes quando entra nesses jogos essas Hum, peladas aí. Eu sigo falando uma coisa, eu repito a mesma coisa sempre e vou repetir até por sempre. Porque para mim o melhor jogador que eu vi jogar foi o Ronaldinho Gaúcho. O melhor jogador que vi jogar. Pelé foi excepcional, foi o melhor do mundo, mestre de todos, eu sei, tá? Maradona, enorme também, tudo mais. Mas para mim, o jogador que eu vi jogar, melhor de todos, foi o Ronaldinho Gaúcho. Ele, quando estava no Barcelona, ele fazia coisas maravilhosas todo santo jogo. a E se ser sobrava. aplaudido pelos adversários de pé, né? Exatamente, exatamente. E se sobrava ainda. Foi maravilhoso, nunca vi coisa igual. Então, para mim, essas coisas que tem o futebol também, né? Se você não Exato. é escolhido para ser o melhor do mundo, tá bom, né? Enfim, mas ele foi maravilhoso, Genial. genial.